Bendito Jesus, o Senhor é a razão do nosso viver, Senhor. Temos vida porque o Senhor nos deu. O Senhor deu a sua própria vida para que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida bastante, Senhor Jesus. Por isso é que nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu. Somos gratos a Ti por ela, Senhor Jesus, porque sem essa vida eterna, o qual o Senhor nos veio nos dar, a vida não teria sentido. Se apenas tivesse somente essa vida, humanamente falando aqui, não teria sentido a nossa vida, não teria nenhum significado nenhum para nós ter vindo a este mundo, nascido e seus 70, 80, 90 anos morrer e não ter a outra vida. Não teria sentido, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. É por isso que nós estamos alegres, Senhor. É por isso que nós somos uma pessoa cheia de esperança, porque nós temos uma vida bem melhor do que essa, humanamente falando. Nós temos vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que amor, meu Deus, que o Senhor tem por cada um de nós, de entregar a própria vida por amor a cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós temos vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa vida que o Senhor veio nos dar, vida abundante, Senhor, vida eterna, Senhor Jesus. Obrigado por esta reunião, Senhor, que iniciou aqui neste momento o coração, hinos, e agora nós estamos aqui de pé diante do Senhor, com a Tua palavra aberta, a qual vai ser lida nesse instante para cada um de nós, Pai amado. Abençoe a todos, Senhor Jesus, nessa noite, os que não puderam estar aqui, por motivo justo, e também aqueles que estão conosco pela internet, pela transmissão. Eu rogo as Tuas bênçãos a favor de cada um deles nessa noite, Senhor. Agora vem nos ajudar mais uma vez nessa noite. A minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu peço. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus, que Deus continue nos abençoando. Já estamos de pé. A escritura que nós vamos ler é em Filipenses capítulo 2 e o versículo 5. É a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobrem todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Podeis vos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Estamos reunidos aqui nessa terça-feira em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, tendo essa ousadia, como diz Paulo, para entrar no santuário pelo sangue, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou. E é por esse motivo que nós estamos aqui. Se não houvesse um amor tão grande de Deus por cada um de nós, nós não estaríamos aqui neste lugar. Nós estaríamos todo perdido, sem esperança e sem Deus. Mas é através do seu grande amor com que Ele nos amou, desde antes da fundação do mundo, é que nós encontramos aqui assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, para alimentar dele, daquele que morreu por mim, daquele que morreu por você. Lembra-se que nós estávamos destituídos, distanciados da glória de Deus, mas a graça nos alcançou e Ele pagou o preço da nossa redenção, nos comprou através do seu sangue, e aqui nós estamos redimidos através da graça do Senhor que nos alcançou, porque na verdade nós não merecíamos tudo isso que Ele nos deu. Desde que os nossos primeiros pais pecaram no Éden, Adão e Eva ali, quando veio a queda do homem, o homem estava perdido, o homem perdeu o companheirismo com Deus e não tinha nenhuma esperança para o homem. Mas Ele que veio em forma de homem, humano, Jesus Cristo, então Ele nos redimiu novamente. Ele é o nosso parente mais próximo, o nosso Boaz, que nos redimiu, e aqui estamos testemunhando do que Ele veio fazer, do que Ele veio efetuar ali na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Deus abençoe igrejas e famílias que estão conosco através da transmissão. Eu sempre, em minhas orações, irmãos, mesmo às madrugadas, quando o Senhor me desperta, eu tenho feito uma oração a Deus em favor de todos vocês, tantos irmãos que fazem parte do meu ministério, e também todos os irmãos que estão todas as terças-feiras, aos domingos, à noite, conosco através da transmissão. Tenho orado em favor de cada um de vocês e de sua família. Que Deus o recompense e que Deus o fortalece na fé. E que jamais venha distanciar dos caminhos do Senhor, mas que podemos prosseguir junto até que Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos toma e nos leva para a glória. Esse é o meu desejo e é o desejo de cada salvo, cada pessoa salva, de cada cristão. E que enquanto nós vivemos aqui na terra, seja para amar o Senhor, seja para adorar, seja para servir o Senhor, e que nós podemos dar toda a nossa vida sem reserva a Ele e deixar que Ele nos guie, que Ele controle a nossa vida e que Ele seja o centro dos nossos pensamentos. Esse é o meu desejo. Enquanto eu viver aqui, e eu vou viver para Ele, para lhe servir, para lhe amar e falar do seu grande amor, falar dos seus grandes feitos, das suas obras poderosas, que Ele tem feito desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Eu quero sempre amar o Senhor e sempre eu peço, Senhor, dê-me um coração que te ama, Senhor.
Que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. E assim você deve orar e pedir a Deus também e render a sua vida por completamente a Deus, porque Deus tem muita bênção mais para você, para mim, para todos nós. Deus só está esperando que nós rendemos a Ele, entregamos por completo a Ele, e vocês depois verão o resultado de tudo isso, porque Deus, Ele é fiel. Deus não é um homem que não cumpre as suas promessas, mas Ele cumpre as suas promessas. Então Ele está esperando que nós aproximamos dEle, que nós tenhamos um companheirismo mais próximo dEle, para que então Ele possa nos abençoar abundantemente. Glória a Deus. A Escritura diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Irmão, esse sentimento cristão deve estar no coração, na alma de cada cristão. Paulo chega a recomendar: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Compaixão, amor, perdão, que todos fruto do Espírito Santo habita em nós. Nós temos ali a estatura de um homem perfeito, ali naquele quadro que começa fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, como é bem conhecido como a pedra de coroa, qual vai coroar a igreja. E que haja esse sentimento de Cristo nas nossas vidas, irmãos, um pelo outro, que não haja mágoa, que não haja ódio, que não haja contenda, malícia, inveja, dissensões, que não haja nada disso na nossa vida, mas que haja sentimento, o mesmo sentimento de Cristo, que haja em nós um pelo outro. É isso que Paulo nos recomenda no capítulo 2 de Filipenses e o versículo 5, vale a pena repetir novamente: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aí, a vida cristã é composta desse sentimento, um pelo outro, por Cristo, reconhecendo o que Ele veio fazer aqui por nós, independentemente de religião, mas uma experiência, um encontro com Deus, uma experiência mais profunda, uma experiência de um verdadeiro cristianismo voltado inteiramente para Deus, uma experiência do novo nascimento, independente de religião, mas um encontro com Cristo, que o sentimento de Cristo deve estar em cada um de nós, um pelo outro. E ali está a pedra de coroa, que vocês podem ver naquele quadro, onde foi desenhado pelo Espírito Santo. Lá na ponta está amor, que é a pedra de coroa que vai coroar a igreja, este amor divino. E quando haver isso na nossa vida, então a igreja não ficará mais aqui na terra nem um só segundo. Porque nesse caso o último eleito já veio, o amor se encaixou por completo nas nossas vidas, este amor divino, então ela será, a igreja será levada ao lar celestial, a noiva. E é o que está esperando aqueles que partiram
há muito tempo que estão lá aguardando pela nossa perfeição. Por este amor, por essa pedra de coroa, por esse último eleito entrar no corpo, porque sem nós eles não serão aperfeiçoados. Os que morreram em Cristo estão esperando pela nossa perfeição. Porque eles, sem nós, não serão completos, não serão perfeitos. Então, depende da perfeição da noiva, da igreja que ainda está na terra, do último eleito entrar, desta pedra de coroa descer na igreja que é o amor divino. Então, o rapto acontecerá. E eles serão chamados. E eles levantarão do sepulcro. E junto conosco subiremos para as bodas do Cordeiro e teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, o qual é o corpo perfeito que vamos receber. E eles estão almejando por esse corpo. Mas até então, que a noiva não chega a essa unidade perfeita, que o último eleito ainda não se manifesta, e que essa pedra de coroa, que é o amor divino, não desça ainda na igreja, eles ainda permanecerão lá até que isso aconteça aqui na noiva. Porque sem nós, eles não serão aperfeiçoados. É como uma criança que está formada ou se formando no ventre da mãe. Enquanto não estiver tudo perfeito, em harmonia, ela não nasce. Não terá um parto normal, uma criança normal, uma criança perfeita. E lá nós seremos perfeitos. Não vai faltar uma unha, uma orelha, uma perna, um braço. O corpo de Cristo não, ele é perfeito. Portanto, que eles serão perfeitos em nós. Os que partiram estão esperando pela nossa perfeição, porque sem nós eles não serão aperfeiçoados. Agora vocês vê que coisa tremenda, irmão. Mas tem que haver em nós esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, irmãos, desceu do seu trono, se tornou um homem, um humano como nós, para nos redimir. Foi tentado em tudo que somos tentados, deixou o seu trono, a coroa, o trono, desceu, diz aqui, mas aniquilou-se a si mesmo. Humilhou, né, irmão? Meu Deus do céu, ai que Deus maravilhoso, quanto Deus nos amou, irmão. Tomando a forma de servo. O servo é aquele que serve. Por isso que Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele, como Deus, tomou a forma de servo, para mim servir e para servir vocês, todos nós. Agora, talvez nós queremos ser melhor do que o outro, nós reclamamos de tudo. Parece que tudo fica trazendo gastura para nós, né, irmãos? Qualquer coisinha, fazer igual nós dizemos, estamos pelos cabelos. E quando nós olhamos um quadro desse, então a gente tem vergonha da gente mesmo, das atitudes e das maneiras que nós agimos, da forma que nós agimos. Muitas vezes nós não aguentamos nada, qualquer coisinha nós temos que ficar nervoso, agitado, reclamando de tudo. Tem que ser do nosso jeito, porque se não for do nosso jeito a coisa não está boa. Nós, seres humanos, somos complicados. Mas quando olhamos um quadro como esse, isso nos dá vergonha. A maneira que nós agimos, a maneira que nós identificamos aqui, diante das pessoas, diante dos problemas que surgem, diante das contrariações.
Então nós ficamos um pouco impacientes, reclamando de tudo, nervoso, agitado. Como que nós não devesse nenhum favor a Deus. Que sendo em forma de Deus, falando de Jesus Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou. Desceu para ocupar uma posição humana, como nós, para salvar o homem, para me salvar, para te salvar. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, aquele que veio para servir, para me servir, para te servir. Fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Quando ele diz na cruz: Pai, perdoa-lhe eles, porque eles não sabem o que fazem. Os que estavam crucificando a ele. Ele ainda rogou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhe eles, porque eles não sabem o que faz. Perdoa-lhe, porque não sabe o que faz, ou o que está fazendo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, que era a morte mais cruel, mais dolorosa que um ser humano poderia morrer. Era a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Ele está acima de todos os nomes, apenas 5 letrinhas, Jesus. Mas a Bíblia diz que foi-lhe dado um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Deus. Esse é um nome que está acima de todos os nomes, que deu exemplo para nós. Como Deus, Ele desceu do seu trono, desceu às partes mais baixas da terra, se tornou humano como nós, foi tentado em tudo que somos tentados, para nos dar um exemplo. Eu e nós, quem nós pensamos que somos sem Deus? Nada. Dá para você ver o que Deus fez por você? Pastor, agora eu vou ser um pouco diferente, e eu vou olhar para dentro de mim mesmo, e falar comigo mesmo: olha, eu tenho que mudar minhas maneiras, minhas atitudes, minhas decisões precipitadas de nervosismo, porque isso não é nada para mim. E eu merecia muito mais do que isso. Muito mais. Quem não merecia era Ele, o Senhor Jesus Cristo. E Ele se humilhou, Ele se tornou um de nós, Ele deixou a sua posição como rei, desceu do seu trono, se tornou um de nós, desceu às partes mais baixas, foi humilhado, foi cuspido, foi criticado e foi morto numa cruz. Tudo isso para me dar exemplo e para salvar a minha alma.
Eu tenho que tomar isso por exemplo. E ter gratidão por isso, pelo que Deus fez por mim. Então vou mudar minha maneira, meu temperamento, minha atitude, concernente ao irmão, à irmã, ao pastor, o pastor, à igreja, enfim, com as pessoas com quem eu convivo. Eu dependo da graça de Jesus Cristo para viver, como diz o hino. Eu dependo da graça, eu dependo da misericórdia. Isso é muito importante, irmão. Agora, sabe o que o diabo faz? O diabo tenta bloquear isso aí. Te cegar para você, para mim, não ver isso. Mensagem 1 em 1 milhão, parágrafo 88. O profeta diz assim, ó: é trabalho do diabo te manter bloqueado daquilo, te deixar cego, para você não ver o que Jesus veio fazer por você. O diabo tenta te deixar cego, para você pensar que foi apenas uma lenda, uma história do passado, que ficou no passado, que caducou. É uma lenda apenas, não. O diabo tenta te cegar e te mostrar um quadro como que fosse apenas uma lenda, uma coisa do passado, uma história do passado, e que não foi real. O diabo não quer que você veja a essência disso, deste amor, desta obra redentora de Cristo, para você não valorizar. É trabalho do diabo te manter bloqueado daquilo, te deixar cego. Ele simplesmente pode te deixar cego. Milhões, milhares de pessoas estão cegos concernente à manifestação de Jesus Cristo, a obra redentora de Cristo, o que Jesus veio efetuar aqui, fazer aqui, qual foi a sua missão. E o diabo tem cegado milhares de pessoas, e eles nem pensam nisso, não querem nem tomar conhecimento. Quantas vezes chego em casa de pessoas e conversando sobre a palavra de Deus, e eu pergunto assim: você tem uma Bíblia aí para nós, aí para me ler, no assunto que eu estou te dizendo? Não, não tenho. Mas ali na estante, irmão, tem vários livros, porém, a Bíblia, um dos maiores livros do mundo, eles não têm em casa. Você já leu a Bíblia, a palavra de Deus? Nunca li. E se encontra ali na estante uma Bíblia cheia de poeira, muitas vezes casa de aranha sobre ela, porque as pessoas não têm interesse por Deus, de aprender, de ler a Bíblia, a palavra de Deus, as mensagens. O homem está destituído da glória de Deus. O homem perdeu o contato com seu Criador. O ser humano não tem interesse pelo seu Criador, de conhecer a Deus, de saber de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde está indo. Eles não têm interesse de tomar esse conhecimento. E eles estão andando como cego, espiritualmente falando. Por isso que o profeta diz: é trabalho do diabo te manter bloqueado, bloquear o teu caminho, atravessar o teu caminho. É trabalho do diabo te manter bloqueado daquilo, te deixar cego. Ele simplesmente pode te deixar cego. Isto é, veja, você não sabe para onde você está indo, não sabe de onde você veio,
não sabe o que você está fazendo aqui, por que você está aqui, e não sabe para onde está indo, porque o diabo tem cegado as pessoas. Eles não têm interesse de saber. Um homem que é cego não pode dizer para onde ele está indo. Ele tem que procurar entendimento de alguém que pode ver, ensinar, explicar a palavra de Deus. Lembra quando Filipe ia viajando no seu carro e lá na frente tinha um homem por nome Eunuco? E ele parou o carro e este homem entrou no seu carro e ele começou a pregar, falar sobre o profeta Isaías 53. E depois Filipe falou para ele: você entende o que eu estou falando? Ele disse: como eu posso entender se não tem quem me explica? E Filipe anunciou a ele a Jesus Cristo. Depois lá na frente tinha água na frente lá, um riacho de água, algo assim. E o eunuco falou para Filipe: olha a água aí, impede que eu seja batizado? Filipe disse: se você crê. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali ambos, Filipe desceu as águas e batizou o eunuco, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Era assim que era a vida dos santos, irmão, dos mensageiros, dos profetas, dos evangelistas. Mas quando Filipe leu o livro do profeta Isaías, capítulo 53, o Espírito Santo revelou para o eunuco que se falava do Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali ele desceu as águas e Filipe batizou eunuco no nome do Senhor Jesus Cristo. Precisa de alguém para te ensinar, para ler a você, explicar, pregar para você o que eu estou fazendo agora aqui mesmo, nesse exato momento? Tem que ter alguém para te conduzir a Cristo, através do Espírito Santo. Em todos os tempos foi assim. Homem chamado por Deus para guiar as pessoas a Cristo. O profeta diz que Deus nunca ficou sem uma testemunha, nem que seja uma só, mas Deus tem. Mas veja, irmão, tem que procurar o entendimento de alguém que você pode ver. Busque a Deus, busque o Espírito Santo. Abrir os seus olhos para ver a Cristo, ver o que Ele vem efetuar aqui por nós, fazer aqui por nós, até que possamos compreender alguém que tem que nos dizer o que é a verdade. E você tem que confiar. Precisa você ser uma pessoa tão desconfiada, malicioso? Você tem que ter alguém que você possa confiar para te ajudar. Alguém que você crê que foi ordenado por Deus. Ordenado por Deus. Veja o parágrafo 85. E à medida que a árvore suga, ela começa a soltar suas folhas. É desse jeito? De maneira que ela se alimenta da água, do nutriente. Ali onde ela está plantada ali, então ela começa a soltar suas folhas, ficar bonita. E os seus brotos produzindo seus frutos cada ano. Aí você lembra do Salmo 23, que é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que você ouve a palavra de Deus, você cresce na fé. Você cresce na estatura completa de Cristo. Você cresce em Cristo.
você obtém conhecimento, você obtém experiência. A maneira que você lê a Bíblia, lê as mensagens, que você vai se aprofundando mais no amor divino, você vai crescendo na estatura completa de Cristo. Então você vai adquirindo fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, e chega aí a completa estatura de Cristo, a pedra de coroa, que é o amor fraternal. Que Deus me batize, irmão, e nos batize com essa pedra de coroa em porção maior. O amor fraternal, o qual vai nos trazer um sentimento, esse sentimento que Paulo estava dizendo aos filipenses, que nós devemos ter, por Cristo, um pelo outro, na vida cristã. Então, ela começa a produzir seus frutos cada ano. O fruto não está no chão, o fruto está na planta. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quantos compreendem isso? Diga amém. A congregação lá em Jacksonville diz amém, 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 etc. Então veja, o fruto está na planta. Nós temos que estar em Cristo Jesus, irmãos. Ele é a árvore da vida. Glória a Deus. Cada planta tem que beber da sua fonte, e nós estamos bebendo da fonte de Cristo. E enquanto a chuva cai, dá vida. A palavra de Deus dá vida para nós. Nós estamos recebendo vida agora mesmo através da palavra de Deus. Dessa chuva de bênção, de sua palavra. Nós estamos nutrindo a nossa alma, recebendo as vitaminas de vida para um maior desenvolvimento espiritual na nossa vida. Agora, aqui que está a coisa, irmão. Veja, aquela planta, cada planta tem que beber da sua fonte. E enquanto a chuva cai, dá vida àquela planta, para dela beber. E à medida que ela bebe, ela cresce. É por isso que temos que vir aos cultos. Temos que ler a Bíblia. Temos que ler a mensagem. Temos que orar. Porque isso nos dá crescimento espiritual. Eu falei esses dias, não sei se foi o Guanambi ou o Brejinho, sobre a amnésia espiritual. Tem gente que já se esqueceu do que se aprendeu há 10, 20, 30 anos atrás. Antes eram tão fervorosos, animados, mas hoje não são mais, esqueceram. Eles adoeceram com essa doença que é a amnésia espiritual. É esquecimento. A amnésia é uma doença que traz esquecimento. Veja o parágrafo 66. E ela cresce até se tornar um broto completo. E um broto forte, sadio. Exatamente como a igreja tem florido nesta era. E à medida que bebemos, crescemos. Porém, se a planta se recusar a beber, então a planta não pode crescer. Creia você nisto agora individualmente. Isso é individual. Eu falei essa semana isso, irmão. Esse assunto aqui é individual. É você individualmente que tem que orar, que tem que ler a Bíblia, que tem que vir, que tem que orar, que tem que vir aos cultos. É você individualmente. Se você recusar, e se nós recusar, então nós não podemos crescer e se tornar fortes em Cristo Jesus. Eu quero ainda pegar um parágrafo dessa mensagem, o homem interior. Dá um tempinho ainda, irmãos, para mim.
Vou terminar no horário certinho. Agora veja o parágrafo 19, 18, metade do parágrafo 18. Você sabe qual boa é a sensação quando você está de pé e você sabe que você está desafiando cara a cara a oposições. As oposições. É bom mesmo. Glória a Deus. Você sabe que eu sempre digo aqui, um filho de Deus, Deus não nos chamou para perder a batalha. Ele chamou para nos ganhar. E nós estamos diante do maior inimigo da nossa alma, que é Satanás. E ele não poupa a nossa vida, não, ele é mau. Mas nós temos um que é maior do que ele, que já venceu a ele na cruz do Calvário. O profeta chega a dizer que Jesus quebrou a coluna de Satanás. E ele anda rastejando, irado, porque ele sabe que o seu reino é limitado, ele não tem um reino eterno. Ele sabe que o seu reino está no fim do seu reinado. Ele sabe que há um lago de fogo que está preparado para ele, seus anjos, como diz a Bíblia, e ele vai ser lançado ali, e ele vai deixar de existir, e ele não vai ter mais o seu reino. Agora há um reino que não tem domínio, que não tem fim. Este é o reino do nosso Pai, é o reino do nosso Deus, é o reino que Deus preparou para os seus filhos, e somos súditos desse reino, aleluia, que nunca terá fim. Mas como você se sente quando ouve falar deste reino? Este reino de que você faz parte dele. Você é súdito desse reino, não é? Amém? Você se sente alegre ou como é que é? Dá vontade de dar um amém ou não? Você tem certeza que esse reino te pertence? Pronto, aí sim. Aí sim, né? Traz alegria, traz segurança, né? Mas o reino de Satanás terá fim. O seu fim será no lago de fogo. Então, o Senhor Deus reinará, dominará toda a terra. Porque a Ele lhe pertence, Ele é o proprietário. Ele redimiu a sua noiva. Ele conquistou quando Ele morreu na cruz. Glória a Deus. Então é um reino eterno que não terá fim. Ele é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você sabe? Você não sabe qual bom é a sensação quando você está de pé e você sabe que você está desafiando cara a cara a oposições. O inimigo e vencendo os problemas, as crises, as lutas, as tribulações, e elas vão ficando para trás e você vai passando. E Satanás age como aqueles cachorrinhos. Eu me lembro quando eu andava naquele tempo de carro de boi, né, irmãos? E a gente ia pela estrada e colocava os boi para trotar ali, né? É assim que se fala? Correr, né? E mês de agosto, aquele fazia uma poeirona, né? Deixava aquela poeira para trás. E às vezes nós passávamos na casa dos vizinhos, de moradores, próximo ali à estrada, e tinha aqueles cachorrinhos bravos. Tinha uns pequenininhos, né, irmão? Bem pequenininhos. Mas que cachorrinho exibidozinho, né? Quer enfrentar os boi, quer morder a roda do carro, né? E eles faziam aquele barulho, e parece que ia tentar parar o carro, né? E a gente passava com o carro, os boi ainda no trote ainda, e eles ficavam todos sem graça, olhando, tirando só a poeira, e o carro ia embora, sumia de vista. Fica aí, seus bestas aí. É assim que Satanás faz. Ele pensa que ele vai te pegar.
Ele pensa que ele vai te atacar e vai conseguir. Mas não, porque o nosso Deus, irmão, está conosco, está comigo, está com você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o guarda e os livra de todos os males. Simplesmente a carroça passa e eles ficam para trás, no meio a poeira, ainda latindo, enquanto a carroça vai embora. É assim que acontece com os santos. E o profeta diz: aquilo nos dá uma sensação de prazer, de alegria, que estamos desafiando cara a cara as oposições, doenças, problemas de todas as naturezas, lutas, tribulações, crise, dificuldade. E quando você olha, aquilo ficou para trás. 15 dias, 8 dias, 15 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses. Aquilo já tem 1 ano, aquilo já tem 2, já tem 5 anos que ficou para trás. Então o profeta fala: você não sabe qual boa é a sensação quando você está de pé e você sabe que você está desafiando cara a cara as oposições. E lá atrás, em minha mente eu penso: bem, agora havia tantas pessoas que vinham nas reuniões, ele fala aqui, de Chicago. Muitas delas diz, há algumas delas orando agora, diz o profeta, orando por ele. Bom, irmão, nós devemos orar um pelo outro, irmão, porque nós vencemos essas crises que muitas vezes vêm sobre nós, o cristão. É porque nós oramos e tem alguém orando ao nosso favor. Você não sabe quantos milhares de santos ora por você, sem você nunca ter visto a face deles. E esse é o motivo de você ter vencido tantas coisas difíceis na sua vida. É porque alguém está orando por você às madrugadas. Talvez você está dormindo, roncando aí, ou respirando profundo, e tem alguém do outro lado do mundo, ou aqui no país, em algum lugar na terra, em oração por mim e por você, em corrente de oração. Portanto que vocês também devem orar ao favor deles também. Orar um pelo outro. Aleluia! E ele diz, há algumas delas orando agora. Com certeza há alguém lá em Chicago orando. Há outros também orando, tem outros orando lá, alguém orando por aqui e por ali. E coloco-os todos juntos e sei então que eu estou simplesmente cercado de oração. De oração dos santos. Mas nós temos que retribuir também essas orações, orar por eles. Ore por toda a noiva de Cristo na terra, irmãos. Não ore só por você, não. Tem alguém enfrentando os problemas difíceis, dificuldade por aí, aqui em outros países, perseguição terrível, por ser um cristão, e precisa das nossas orações. Devemos orar um pelo outro como nos ensinou, como ensina a palavra de Deus. E o profeta fala, simplesmente cercado de oração estamos, aleluia, de todos os santos na terra. E isso simplesmente te faz sentir bastante forte. Isso nos fortalece. Às vezes você pensa que você está só, que você é um desprezado, que você é um João Ninguém. Bom, isso é o linguajar da gente, né? Não sei se está certo, né? Um João Ninguém? Não, você é grande diante de Deus. Amém? Você é forte? Você é menino dos olhos de Deus? Tem alguém com você? Tem alguém orando por você, intercedendo a Deus por você em algum lugar dessa terra? Está orando, irmão. O profeta fala aqui, simplesmente cercado de oração. Alguém orando, os santos orando. Aleluia. E isso simplesmente te faz sentir bastante forte. E eu lhe digo, você pode dizer, e agora, Satanás? Porque sempre ele está no teu calcanhar, mas tem alguém intercedendo ao Senhor, por mim e por você. E o Senhor Jesus está ouvindo as orações dos santos. Ele ouve porque ele prometeu. Veja aqui,
Ao meu redor só existe oração. Vê? Só existe oração. Você alguma vez já pensou que dentro do nosso corpo existe outro homem? O homem espírito? Mas tem gente que não pensa assim. Eu sou este homem que eu olho no espelho e vejo somente eu diante do espelho. Eles não creem que existe outro homem dentro desse. Que quando este homem de fora, que você olha no espelho, você vê ele. Quando ele terminar a sua jornada aqui na terra e deixar de existir, que tudo acabou. Tem gente que pensa que é assim. Então o que acontece? Você faz seguro para este corpo, para esta vida, para este corpo humano. Você faz tudo. Vai ali, paga faz um seguro de vida, numa funerária, e tudo concernente a esse corpo. Quando você morre, ela te pega aí, vem, arruma o teu corpo, vai lá, vai embalsamar o teu corpo lá, e leva até os parentes, ou algum salão, alguma coisa assim, dá o cafezinho, a bolachinha, o biscoitinho, e tudo mais, algumas flores, e te leva e te coloca na sepultura. E aí você pensa que acabou? Você que está me ouvindo pela internet, talvez pela primeira vez? Você pensa que isso acabou? Que esse seguro de vida que você fez te dá garantia de vida eterna, que servirá para o outro homem que está dentro de você, que é o seu espírito e a sua alma, é o homem espiritual? Você pensa que ele acabou? Ele estará em algum lugar aí. Ele não morreu. Ele foi em direção ao seu destino. Pense nisso. Pense nisso. A Bíblia chama o homem que não pensa nisso de louco. Quando aquele homem rico, ele diz, bom, eu tenho tantas riquezas, casas, prédios, fazendas, celeiro cheio e tal. Ele diz, oh, minha alma, descansa, minha alma. Tem tudo para você. E Deus diz, louco, se hoje eu pedir a tua alma, aonde tu estará? Em outras palavras. Então o profeta diz, você alguma vez já pensou que dentro do nosso corpo existe outro homem? Você sabia disso, que existe outro homem dentro do nosso corpo? Este é o homem espiritual, o qual você tem que alimentar de Deus. Ele só alimenta com as coisas de Deus. Ele depende de Deus depois que este homem de fora deixar esta vida. Este homem de Deus de dentro depende de Deus. Depende do amparo do Senhor. Depende de um lugar de repouso e descanso para ele. E Jesus morreu para salvar este homem de dentro. Veja como Deus importa pela sua alma, como Deus ama o seu espírito. E você importa pela sua alma? Você importa pela sua salvação? Você já pensou aonde você vai passar a eternidade depois que este homem de fora deixar de existir? Você estará vivo como sempre em algum lugar. E só existe dois lugares que a Bíblia diz, dois caminhos. O caminho largo que conduz à perdição, o caminho estreito que conduz à vida eterna. E lá só existe dois lugares, céu e inferno. Eternidade, descanso eterno e tormento eterno. Você já pensou quando você deixar essa vida, qual será o futuro
futuro deste homem de dentro da tua alma? Qual o destino da tua alma? Isso deveria você pensar seriamente. Aí o profeta diz: você já pensou nisso, irmão? Deus abençoe, com a bênção da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso pastor bem-vindo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco e sendo abençoado. Um abraço fraternal a todos, pastores, igrejas e família nessa noite. São aproximadamente 601 pessoas. Na Bahia, em Bom Jesus, o irmão Fred. A igreja em Brejinho. Em Caculé, irmã Marculina. Aqui em Caetité, irmã Alice, irmã Osana, Neném, Raquel Vieira, Lia, Enoedna, irmã Heloísa, irmã Gilmária, Juliana e Nicolas, Isaac e também irmã Lucimeire. Camboitó, irmão Valdivino e família. Entre Rios, pastor Juarez Santos e família. Em Guanambi, a igreja e também irmã Luinéia, Daniel e irmão Luiz. Em Itabuna, irmão Beto e família. Heloísa Rocha, Maria José, Josemar Matos e família. Em Jacaraci, o pastor Francisco e família. Em Maracás, irmão Osvaldo e família. Maragogipinho, o pastor Antônio Nery e família. Monte Alto, irmão Milton e irmã Creuza. Em Pé de Serra, irmã Neuza e irmão Abel. Manuel Vieira e família. O irmão Abel Marques e irmã Neuza. Em Pilões, irmão José e família. No Ceará, em Barbalho, irmão Severino. No Goiás, em Rio Verde, irmão Joilson e família. Em Minas Gerais, Almenara, pastor Fábio Medeiros e família. E também irmã Daiane e irmã Luciana e família. Em Betim, irmão Jamiro e irmã Rita. Frutal, irmão Alex. Em São Paulo, capital, irmã Laura e o seu esposo. E também irmã Claudeci Gonçalves. Guarulhos, o irmão Adalberto. Em Iguapé, o irmão Gilvan Xavier. Em Jaú, a irmã Clares. Vamos levantar nossas mãos e dizer: Deus abençoe a cada um de vós, no nome de Jesus Cristo. Não esquecendo que domingo agora nós teremos culto com os jovens. Eu não sei no próximo mês, mas nesse domingo nós vamos já dar retorno ao culto com o jovem. Não teremos tema, mas vocês estudem o livro de Ruth e Esther. Aí todos os jovens de Guanambi, também de Brejinho e algumas regiões estão convidados a vir estar aqui. A igreja, se desejar também, pode vir assistir o culto com os jovens. Será iniciado às 15 horas da tarde. E não se esqueça de trazer os destaques. Traz a sua agenda para cá, vai ser de bom aproveito. Amém? Nós temos pedido de oração para a irmã Kelly. Vamos colocar de pé e vamos orar neste momento. E você que está do outro lado, pastores, igrejas, família, ore junto conosco. Ore por cada um de nós. Nós dependemos também de suas orações. Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos celestiais que nós recebemos neste lugar, Senhor. Que lugar maravilhoso, ó Pai, onde o Espírito Santo tem descido, Jesus, e tem usado a cada um de nós, Pai Celestial, usado o nosso pastor, Senhor, e cada um dos irmãos que prega aqui à frente, Jesus. Pai Celestial, nós agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Tem nos corrigido, tem nos advertido, Senhor, e tem nos vacinado, Jesus. O Senhor nos está preparando para aquele grande dia, Senhor.
e nós estamos aqui alegres, contentes, Jesus. Ó Deus, e mesmo sabendo que temos lutas, Senhor, temos dificuldade, temos tempestade em nossas vidas, muitas coisas a enfrentar, Senhor, nesta vida, mas Senhor, quando o Senhor chega com a vitória e diz: a vitória é tua, como diz o hino, a vitória é nossa, nós nos alegraremos, Jesus, e não lembramos do que nós passamos no antes, Jesus, mas nós lembramos somente da vitória que o Senhor nos concede, Senhor, e tudo se apaga, Jesus. O sangue do Senhor Jesus Cristo ali no Calvário nos lavou de todos os pecados, tirou todas as enfermidades, e nós temos o direito de vida eterna e vida com abundância, Jesus. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, a saúde da irmã Kelly, Jesus. Sê com ela, Jesus. E quanto mais irmãos que levantam suas mãos nesta hora, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos e nós cremos que o Senhor já respondeu essas orações, essas petições nessa noite. Nós Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. E graças a Deus. Agora cumprimente um outro e diga: Deus abençoe. Até a próxima reunião, se o Senhor Jesus nos permitir. Boa noite com Jesus. Deus existe nas flores, quando estão no jardim, e também nas crianças, quando estão a sorrir. Ao seu lado eu tenho crianças, quando estão a sorrir.